Olá! O programa Gente da Gente está no ar, mais uma vez na sua casa, mais uma vez pelo seu computador, mais uma vez pelo seu telefone celular e mais uma vez pelo YouTube e pela TV gentedagente.com.br. Eu sempre já é norma iniciar o programa agradecendo a todos que fazem a TV Assembleia, porque sem eles não haveria programa. Hoje, em especial, ao meu querido Wellington Mello. Muito obrigada, Wellington Mello, por estar aqui no meu programa, mesmo você estando de licença médica. Eu me sinto altamente privilegiada e peço muitas bênçãos a Deus por você estar podendo hoje cortar o meu programa e ser o diretor do programa, ok? Mas telespectador, caro internauta, toda vez que eu venho aqui conversar com vocês, por que Cláudia de Bulhões não entrevista? Cláudia de Bulhões tem um papo informal. Toda vez que eu venho aqui, eu trago alguma novidade. E hoje eu trago assim, um jovem e promissor escritor. Nunca ninguém ouviu falar nele, mas eu sim, até porque a editora Gente da Gente foi quem editou o livro para ele. Ele nos procurou e nós editamos o livro dele, porque a editora Gente da Gente está a 1000. Além da editora, nós temos a TV gentedagente.com.br, temos a revista cultural Gente da Gente, que está saindo o 5º número que você pode escrever. Temos a Rádio Cultural Gente da Gente. Temos o site Gente da Gente. Nós não crescemos rápido porque já tivemos pressa. Na nossa idade hoje a gente vai devagar e sempre como pode e como nos deixam. Porque não é fácil fazer fazer um meio de comunicação, vários meios de comunicação, sem nenhum patrocínio nem promoção. Apenas as pessoas que escrevem nos ajudam, porque a nossa revista já tem o ISSN. O que é isso? Se você escrever em nossa revista, esse artigo é dado como um artigo cultural que pode entrar no seu currículo e conta ponto. Sabia disso? Escreva na revista cultural Gente da Gente. Mas hoje, chega de papo. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa, um professor, mas para mim ele é um menino. Seja bem-vindo, Kelvin Schofield, do Santo Saglioca. Isso, doutora Cláudia, é um prazer estar com a senhora e estar com todos os telespectadores e internautas que estão assistindo nesse exato momento. O Gente da Gente sempre está promovendo escritores novos, atores novos, e hoje nós estamos com o Kelvin Saglioca. Isso. O Kelvin Saglioca é filho de uma pessoa que eu admiro muito, 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 muito. Quem é? O Alessandro Saglioca, que eu conheço, tempos, é um homem de bem. E como não poderia deixar de ser, casou com uma mulher maravilhosa, que eu sempre chamo ela de Alessandra, mas não, é Silvana Saglioca, que fazem um casal que eu amo e que tem esse filho maravilhoso de 22 anos, que é um escritor. Mas antes de nós entrarmos nas escritas de Kelvin Saglioca, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Kelvin, está disposto a se desnudar para os meus telespectadores e para os meus internautas? Tudo tem uma primeira vez, né? Então, vamos lá. Ô, Kelvin, você é evangélico? Isso. Qual é a sua denominação? Eu sou da Assembleia de Deus, lá do Farol. Eu admiro muito os evangélicos, certo? Até porque eles têm umas normas de vida muito diferentes das outras pessoas. Não diferentes, mas o
que é ser um evangélico? Eu já começo assim, deixando ele de calça curta. Ser evangélico, doutora Cláudia, hoje é ser separado do mundo. Né? A nossa filosofia de vida é ser uma pessoa voltada para Deus, uma pessoa separada do mundo. Geralmente nós evangélicos, nós não bebemos, nós não fumamos, temos a nossa vida totalmente voltada para Jesus Cristo, para o nosso Deus. Olha que bonito, né? Até pra gente, até parece que a gente não tem vida para Deus. Mas deixa ele para lá com os pensamentos dele, né? É porque o evangélico, eu não vou discutir, mas ele é uma denominação, principalmente a dele, né? Que Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Eles são muito rígidos entre eles. Até que está melhorando um pouco, né, Kelvin? Até que está melhorando um pouco. Mas é como a gente sempre diz, a gente nunca perdeu os costumes. Né? A gente nunca perdeu os costumes ainda. Certo. Aí eu digo assim, a sua mãe, eu tenho que entrar pela Silvana, né? Isso. De quem eu tenho muita admiração. Ela é uma pregadora. Isso. Agora, ela faz um trabalho que eu vejo um pouco diferente. O trabalho dela é resgatar almas, né? Como ela sempre diz, é resgate de almas. Sim. Acho que também pela história de vida dela, né? Por tudo que ela passou na vida, ela se sente na incumbência de ajudar o próximo. Porque hoje em dia as pessoas só pregam, mas não vê a alma da pessoa que está recebendo aquela mensagem. Então ela é um tipo de uma pregadora que ela prega se preocupando também com a alma daquele receptor. Ô, Kelvin, você que falou na história da vida dela. Certo. Então agora você está obrigado a falar sobre a história de vida da sua mãe. Certinho. Que é muito séria essa história de vida. Pronto. A história da vida da minha mãe, ela vem de uma família que é do candomblé, certo? Toda a família era do candomblé. E ela foi a primeira evangélica da família. Como naquela época existia uma distinção entre os evangélicos e as pessoas do candomblé, a família não aceitou. Certo. Foi quando ela decidiu enveredar para o lado dos evangélicos, né? E a família, em termos de não aceitar, colocou ela de fora, para casa de fora, né? No Que caso, coisa horrível. a rua, né? Então, com a roupa do couro, ela foi morar na rua, morou em torno de 3 meses na rua. E é algo que ela disse que foi o momento mais difícil da vida dela, né? Dormiu nas bancas da feira e tudo. Então, a partir daquele momento, foi quando ela disse que viu que cada ser humano precisa ser cuidado. Não é só pregar, mas cuidar também da alma do ser humano. Então, mulher corajosa, né? É uma grande inspiração para mim. Dormiu 3 meses na rua, telespectador e caro internauta. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, com a não. roupa do corpo. E ela comia o quê? Os restos das bancas? Não. Porque depois é que foi ela que ajudaram ela, né? Os Isso. irmãos souberam. Eu sei da história. Ela comia uma vez por dia. No caso, se ela almoçava, ela não jantava. Se ela jantava, não tinha almoço. Geralmente eram pessoas da própria feira que davam para ela o que comer. E tem aquelas sopas que sempre se dão, os Isso. evangélicos, né? Minha cara, você é uma heroína, viu? Silvana, não tenho chapéu, mas eu tiro o chapéu para você. Agora tem uma coisa interessante. Como eu gosto muito do seu pai, que é o Alessandro Saglioca, né? Antes de entrar no Alessandro, o seu nome é muito complicado. Kelvin Scofield. Dos Santos Saglioca. Dos Santos Saglioca. Por que o Scofield? O Scofield, doutora Cláudia, vem de uma Bíblia, né? Meu pai pesquisando o meu nome, foi quando ele viu a Bíblia que estava em cima da escrivaninha dele. Aí ele olhou e disse, não, eu vou colocar Scofield, o nome do meu filho. Minha mãe estava com aquele indecisão entre Kelton e Kelvin. Foi quando os dois sentaram e disse, não,
Kelvin Scofield fica bonito. Fica nome de rico. Aí foi, aí foi quando eles botaram Kelvin Scofield. E gente, ficou muito assim, até o nome, vamos dizer assim, o nome que chama atenção para um autor, não é? Isso. Para um autor. E você tem mais o que falar sobre o Alessandro? Sim, sobre o Alessandro. Isso. Eu não posso deixar de falar no meu amigo. O Alexandre está passando bem, Alessandro? O pai está passando bem, está se convalescendo, mandou até um abraço e um beijo para a senhora. Sim. E a história do meu pai é fantástica, né? Também, não é? A história do meu pai é um ex-padre da Igreja Católica, né? Da Ordem dos Capuchinhos. E ele, ao longo da vida dele, ele sempre foi voltado para a questão da fé, né? E ajudar também as pessoas. E foi quando ele foi enveredando dentro da Bíblia Sagrada para o lado do cristianismo, foi vendo as questões dos evangélicos, e foi quando ele se converteu à noção dos evangélicos, né? A noção gospel. E depois de 2 anos que ele se converteu e tudo, foi quando ele encontrou a minha mãe em um culto casual de rua que nós evangélicos temos. A sua mãe viu ele? Isso, só que minha mãe primeiramente viu ele. Aí marcou? Foi, num culto acampal, né? Do final de ano da Igreja Católica. Culto o quê? Acampal. Acampal. Né? Da Igreja Católica, missa acampal, que chamam, né? Sim, Foi quando ela passou no meio da multidão e viu o padre bonitão, né? Celebrando a missa, ela parou, olhou e disse assim: marcou. Eu quero o padre. Esse é meu. Né? Aí quando ele disse: eu quero o padre. Aí pediu a Deus, né? Porque ela é uma mulher muito de fé. E depois de 2 anos foi quando eles se encontraram nesse culto de rua, que nós assembleanos temos. E ele teve uma oportunidade de falar nesse culto. Foi quando ele contou o testemunho, que era padre, que se converteu ao cristianismo e tal. Aí foi quando ela olhou e disse: meu Deus, é o meu padre. É o meu padre. Aí desde então que quando ela estava, ele estava falando, né, ao ar livre e tal, e Deus era evangélico. Já era evangélico. Foi quando Deus falou com ele, né? Ele disse que ouviu a voz de Deus dizendo que ela seria a futura esposa dele. E depois... Que responsabilidade para esses dois. Não é isso? Aí foi quando ele se aproximou dela e disse assim: deixa eu lhe fazer uma pergunta santa. Pergunta santa. Preste atenção, viu? Pergunta santa. E ela disse: pode fazer. Aí se a moça é solteira... Mas que graça! O mais interessante foi a resposta dela, doutora Cláudia. Sim. Até agora eu sou. Olha. Aí foi quando ele disse... Isso é verdade mesmo? Verdade purinha. Foi quando ele... Eu sou terrível, isso é verdade mesmo? É verdade, purinha. E foi quando ela disse que tinha pedido a Deus a ele como o esposo. Foi quando eles casaram e teve essa coisa linda aqui. Depois dessa coisa linda, eu vou pro meu intervalo, que é o melhor que eu faço. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou: prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Voltamos.
Meu caro telespectador, estamos num bate-papo com o meu querido Kelvin Saglioca. Metido! Disse que de Silvana e Alessandro saiu essa coisa linda. Ah, meu Deus do céu. Cada um se vê como quer, na sua autoestima. Verdade. Você sabe que eu lhe admiro muito, né? Obrigado. Até pela sua idade. Qual é a sua idade? 22 anos. 22 anos. Mas você já teve assim meio baleado de doença, não já? Já. A minha infância foi um pouco complicada, né, doutora Cláudia? Eu fui acometido de uma doença chamada Streptococcus e com essa doença eu não podia nem cantar, né? E foi através da fé também, em um culto. Eu tinha na faixa etária dos meus 3 para 4 anos, quando a minha mãe disse, peça a Deus o que você quiser. E foi quando eu levantei a minha mão e coloquei a mão na minha garganta e disse, Deus, me cure. Depois desse dia eu não tive mais febre, não tive mais dor de garganta. Foi quando nós fomos ao médico e a médica constatou que eu tinha sido curado, até hoje. Maria, essas histórias eu fico tudo arrepiada com essas histórias de cura verdadeira, porque eu conheço este casal de Deus e eu sei também que ele é um homem de Deus. Ô Kelvin, mas como é que você começou a cantar? Eu quero enveredar pelo canto também antes de entrar no livro dele. A minha história no louvor, doutora Cláudia, foi inusitada. Né? Eu estava no Colégio Dinâmico, que desde já quero mandar um abraço para a diretora, a doutora Sandra. Foi quando eu estava no pátio cantando e ela ouviu eu cantando. Mas cantando rap? Foi. Foi cantando rap. Não tenha vergonha não, diga como é que foi. Foi cantando rap, porque na época eu não era muito, né, aquele negócio não. Aquela fase de adolescência, né? Foi quando ela me viu cantando. Ele com 21 anos, 22, fala quando ele era adolescente. Você ainda é adolescente, menino. Aí foi quando ela me viu cantando. E disse rap, isso, coisa do mundo. Isso. Aí foi quando ela disse, vem aqui na minha classe, na minha sala. Eu disse, tá certo. Quando a gente foi na sala, ela disse, vai ter a abertura dos jogos e eu quero que você cante música gospel. Porque ela era evangélica. Isso, até hoje. Inclusive ela é pastora, né? E foi quando eu só aceito o desafio, que eu sempre fui uma pessoa muito oportunista, eu gosto de desafios. Oportunista não, você não é oportunista. Você oportunista aproveita as oportunidades. Isso aí. Porque você não é oportunista não, eu lhe conheço. É isso aí, né? Muito obrigado. E eu comecei a cantar. E quando eu cantei, o público gostou. Né? E aí ela começou a me chamar para cantar no Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Aí você e tudo que era dia. Você virou o cantor da escola? Isso, virei o cantor oficial. Foi quando eu saí do âmbito escolar e eu disse, não, agora eu vou para o âmbito da igreja, vou cantar pelas igrejas por aí. E então até hoje. Também, um dos motivos que me fez, né, enveredar foi também a minha saída da seleção alagoana. Né? Quando eu jogava, saí por questões do joelho, né? Meu joelho também já não estava dando mais... Alagoana de quê? De basquete. De basquete. O joelho... Porque você tem quanto de altura? Eu tenho 1,87. 1,87 de altura. E é magrinho e é bem rápido, viu? E a minha saída da seleção alagoana foi por causa disso, né? Eu passei de 2009 até meados de 2013 para 2014. Foi quando eu enveredei mesmo para o campo do louvor e estou até hoje. Kelvin, não estava no script não, mas eu quero que você cante uma música de louvor, uma que você gosta, para poder... E a capela, né? Porque nós não temos acompanhamento aqui. Isso. Você vai cantar sozinho a capela. O que você vai oferecer ao nosso público? Ao nosso telespectador, ao nosso internauta. E eu sei que a AD, né? A AD que fala. Isso, a AD. A AD está toda assistindo. Uma música que eu levo sempre para minha vida, doutora Cláudia, é uma música do Delino Massal, que se chama Deus é Deus. E eu vou cantar o coro que nós chamamos, que é assim. Se Deus fizer
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Porque se acontecer algo na tua vida, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele continua sendo Deus da mesma forma. E tem uma coisa, né, Kelvin? Eu não tenho a sua fé, a sua formação evangélica, mas eu acho que muita coisa que não vem pra gente, quando a gente pede, é pro nosso bem. Isso. Porque a gente pensa assim, no começo é bom para nós. Só que uma coisa que a minha mãe sempre diz, quem olha o nosso futuro é Ele. Então Ele sabe o melhor para nós. Então se hoje eu estou aqui, foi porque Ele viu que chegou o momento de eu estar aqui sendo entrevistado pela senhora. Oh, Deus, muito obrigada, porque eu que estou sendo agraciada com esta entrevista. Kelvin Scofield, esse nome é chique. Eu pensei que o Kelvin dele fosse por causa daquele que era o guarda-costa. Kelvin Costa. Aí ele explicou que não, porque o Scofield foi o autor de uma Bíblia, Isso. né? Aí resolveram colocar. A gente não pode deixar de falar da sua mãe e do seu pai, né? A sua mãe, eu acho que sua mãe é uma pregadora diferente. Porque existem pregadores, me desculpem, mas a minha ignorância é o seguinte, que falam, que pregam, mas não curam. E como é que você me responde essa pergunta? Doutora Cláudia... Porque a sua mãe, ela cura também? Ou ela o termo é tão feio, mas ela só copta almas para Deus? É como a gente sempre diz, a gente não tem esse poder de curar. Né? O dom de cura vem do próprio Espírito Santo, né? Jesus que nos disponibiliza esse dom de cura. Então, a minha mãe, como eu sempre digo, ela é uma resgatadora de almas. Uma coisa também que o meu pai sempre fala, nós somos pregadores de beira de estrada. Como esse pregadores de beira de estrada? Interessante. Pregador de beira de estrada. Nós passamos nos lugares, deixamos a semente, que é a palavra de Deus, e vem um e acolhe, que são as almas. Então, antes da minha mãe pregar, com certeza outros passaram e deixaram a sua semente ali. E a minha mãe sempre é aquela agraciada de resgatar as almas para Cristo. Mas sua mãe, ela faz uma pregação muito agitada, né? A pregação dela é sempre... Desculpe a minha irreverência, mas porque eu conheço, né? Eu tenho vídeos, eu sei do quanto ela é. E, aliás, está aqui no ar um pedido né, para ela fazer uma série de pregações na TV Cultural Gente da Gente. Olha, certo? mãe. Tá aqui, viu, Silvana? Você me deve isso. Você aí faz uma pregação de vez em quando e a gente coloca na TV Gente da Gente, porque você é uma salvadora de almas. E quem salva almas, para mim, não tem religião. As almas são de Deus. Apesar de você ser uma evangélica ferrenha, de fé e que não quer nem saber de outras coisas, mas é o meu ponto de vista. Realmente. É salva para Deus. Doutora Cláudia, então, como eu sempre digo, a minha mãe é uma resgatadora de almas, né? O meu pai também. E Deus é tão gracioso, né? Como disse a senhora, que Deus vê o futuro, que Deus juntou os dois com o mesmo intuito. Os dois amam almas. Né? Se for possível, eles descem às grotas, né? Como eles falam, adentram nas favelas por uma alma. E eu não poderia deixar de dizer aqui como é que eu conheci o seu pai. O seu pai, ele trabalha também como garçom. Isso. Mas eu sempre achei o seu pai um garçom diferenciado. Pela elegância, pela delicadeza dele nos atender. E nunca falou
ali em religião. Não, ele executa o trabalho dele com ética. E eu até falei para seu Bernardino, que é o dono do hotel que atualmente ele trabalha, sobre a condição do seu pai. Ele ficou admiradíssimo. Aí depois, então, ele começou a conversar com seu pai sobre o assunto, né? Porque ele, no momento, eu conheci o Alessandro na TV Enseada, olha, no Hotel Enseada. E depois eu o reencontrei no Hotel Pajuçara, na reunião da Academia de Letras e Artes do Nordeste. Isso. Que até é presidente pela nossa querida Nara de Melo Sá. E ele sempre com aquela elegância dele, né, nos atendendo com fidalguia. E aí eu fui conhecendo mais a história dele através de Facebook, com a Silvana e com você. E aqui está o fruto de Alessandro e Silvana. Mas, Alessandro, a gente tem que falar um pouquinho, porque você não é só um cantor de louvor. Isso. Eu vou ler o que tem no livro dele, mas não vou mostrar o livro agora, hein? Olha, Alessandro, ele eita, eu tô sem óculos de perto. Lê aí, Alessandro. Alessandro não, tá vendo como eu sou ligado no Alessandro? Eu nasci no dia 8 de março de 96, né? Na cidade de Maceió. Sou protestante, né? Graduado tecnológico em gestão de recursos humanos. Tenho 3 pós-graduações, 3 especializações na área. Atualmente faço letras na UFAL e trabalho também no IFAL como professor substituto. Certo. Olha, mas tem mais coisa aqui, não tem? Tem. Fui jogador da seleção alagoana de 2009 a 2014. De basquete, né? Isso, de basquete. E agora sou escritor, né? E a idade dele? 22 anos. 22 anos. Já fez muita coisa. Muita coisa. E vai fazer mais, porque Deus é todo-poderoso. Amém. Né? Ô, Alessandro, e essa parte de gestor, você não contou que tem especialização em quê? Eu tenho especialização em chefia e liderança e direito constitucional e agora terminei uma especialização em linguística aplicada já na minha área de letras. Menininho não é fraco não. Menininho porque para mim todo mundo é mais novo, porque eu estou com 73 anos e tenho a honra de dizer que sou a apresentadora mais velha do Brasil. E essa honra é da TV Assembleia. Porque tenho 73 anos, entendeu? E ainda não fiz plástica, porque eu tenho medo de a plástica afetar minha cabeça. Porque às vezes a mulher se sente tão nova, né, com a plástica, que fica deslumbrada. Realmente. E eu sei, eu fui psicóloga há muitos anos, tenho minha formação, mas vamos deixar eu para lá e vamos para o nosso intervalo.
Voltei. E hoje estamos assim com um escritor que eu considero promissor, tanto assim que quando ele procurou a editora cultural Gente da Gente, nós de pronto nos prontificamos a fazer o livro dele. Kelvin, mostre o seu livro. Esse aqui. Memórias De uma vida. de uma vida. Essa Memórias de uma Vida é o livro que a editora Gente da Gente editou para ele. Isso. E desde já agradeço. Mas foi uma coisa assim, uma parceria muito boa. Kelvin, eu gostei muito do seu livro. Obrigado. Gostei mais, viu aí o pessoal, porque não poderia deixar de ter sua mãe e seu pai. Os meus exemplos. Seus exemplos. Eu E acho- ele fazendo o louvor. Isso. É como eu digo sempre, que tudo que eu tenho na minha vida, eu agradeço primeiramente a Deus e ao meu pai, né? E a minha mãe também. São pessoas que me incentivam em tudo, são pessoas que, se eu estou na pior, estão comigo, e se estou na melhor, também estão comigo. Então eu agradeço muito a Deus pelos pais que eles me E deram. você, quando eles estão na pior, tá com eles? Com certeza. Com certeza. Que pergunta, né? Com Eu certeza. deixo meu entrevistado desesperado. O Kelvin, esse seu livro, ele tem uma história que você disse que não é fictícia, Não. só trocou os nomes. Isso. É uma história real. É a história de um rapaz que encontrou uma jovem que estava na beira praticamente da morte. Ela estava precisando muito de ajuda e esse rapaz se prontificou em ajudá-la, e através da psicologia e da fé. Então, é uma história totalmente real, né? O personagem está tão próximo de nós que a gente nem imagina, né? É a história do Will Draxler e da Gabriela Drummond. É você? Olha, é você. A senhora me deixa no estreito. Sou eu mesmo. É a primeira mão, viu, gente? Ninguém sabe, só as pessoas mais próximas. É a minha história de vida. Sua história de vida. Você pode contar, porque você não está citando nomes Isso. de quem foi, né? Mas essa pessoa, quando você a encontrou, ela estava como? Vamos lá. Drogada, suicida, não acreditava em Deus e grávida de 2 meses e estava pagando na justiça por um assassinato. Misericórdia. É, Aí você acolheu. eu acolhi. Levou para casa? Não. Mas acolhi, cuidei da alma dessa pessoa e essa pessoa hoje é o motivo de eu estar aqui. Né? Porque a história não conta não tanto sobre mim, mas é sobre a vida dela. E eu agradeço a Deus por tudo, por esse livro, por ter conhecido essa pessoa, que hoje não posso dizer onde ela está, porque vai perder a graça do livro. Certo. Não, e não pode. Eu que fico puxando, mas não pode, assim, dar maiores detalhes sobre o livro, porque Isso. senão ele vai fazer um lançamento, até nós estamos conversando para que seja, qual foi o dia? Dia 12 de janeiro. Dia 12 de janeiro. E quem quiser saber direitinho a data, escreve para onde ou fala como com você. Não dê seu número de telefone, por favor. Aí não. Aí é bem pessoal. No nosso Instagram, o nosso Instagram é Família Saglioca. Devagar. Família Saglioca. Se você não conseguir encontrar, você só bota Família SA, aí já aparece. É o nosso Instagram. Só tem Instagram. Instagram, Facebook. Tem e-mail? E-mail Porque tem. e-mail pode dar Tem. e deve. Kelvin Saglioca 1, o número 1, @gmail.com. Kelvin
Saglioca. com 2 C. Isso, 2 Cs e um A, né? O número 1, @gmail.com. Aí se você quiser adquirir o livro ou quiser saber direitinho a data do lançamento, porque nós não conseguimos contato ainda com a Secretaria de Cultura, com a minha querida doutora Rosiane Rodrigues, para realmente marcar porque tem que ser uma coisa oficial para poder ser no MISA. E a gente quer no MISA porque o seu pai recentemente fez uma operação, Isso. entendeu? E não pode subir escada. Isso. Então a gente no MISA só tem aquelas 4 escadinhas, né? E ele vai, apesar dele ser jovem, mas não pode facilitar. Isso. E eu vou fazer um ofício para minha querida amiga Melina Freitas e para Rosiane, para elas liberarem dia 12 de janeiro. 12 de janeiro. Coloca aí na sua agenda, dia 12, não esqueça. E o horário vai ser muito bom. Isso. Porque vai ser às 4 ou 5 horas da tarde. Porque o MISA não abre à noite e nem abre sábado e domingo. Só que nós vamos fazer pedir uma concessão especial à Secretaria de Cultura para fazer o lançamento desse livro. O pessoal do interior todo está sabendo desse lançamento desse livro ou você só vai avisar depois que tiver a data? Já estão sabendo, inclusive eles entram nas minhas redes sociais perguntando quando é que vai ser o lançamento. A gente quer logo o livro, a gente quer comprar logo o livro, né? E eu quero mandar também um abraço para todos de Rio Largo, né? Que é onde foi o meu berço ministerial. E Rio Largo em peso, né? Está nesse momento assistindo o seu programa. Eita, que beleza, que responsabilidade. E eu gosto quando eu pergunto, qual é o nome da denominação? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Mas esse livro, eu acho que é um livro para estudo, sabia? Eu, quando li a primeira vez que você foi lá negociar para a gente editar o seu livro, eu li e disse assim, gente, que livro bonito. Porque não é por você é um autor, né? Você escreve ficticiamente ou não, mas está muito bem escrito, está muito bem elaborado em capítulos. Olha, meu telespectador, não vou deixar você ler não, viu? Mas está assim, bem elaborado, bem feito. E a gráfica cultural Gente da Gente e a Grafimarques também nos ajudaram muito. Mas eu também tive a ajuda do meu pai, né? Que o meu pai, além de trabalhar em hotel, eu digo, meu pai é que nem Bombril, é mil utilidades, né? Meu pai é gerente, meu pai já foi garçom, meu pai, ele é escritor, né? Inclusive ele está terminando um livro agora sobre a antiga Roma e a epístola de carta de Paulo aos Romanos, né? Então, assim, ele me ajudou muito, né? Porque a minha história de vida, doutora Cláudia, eu nunca fui ligado à escrita, né? Eu nunca fui ligado à escrita. Eu sempre fui, assim, ligado ao ramo da comunicação, né? Eu sempre gostei de me comunicar, ser interativo com as pessoas. Inclusive, você é o responsável pela assessoria de comunicação da sua família. Isso. Eu digo porque os sagliocas hoje são nomes famosos dentro da AD. Isso. Não é? Porque, senão eu lhe conto. Então, assim, quando eu fiz gestão, não fiz porque eu quis, né? E acabei gostando da área, não tão pouco, mas acabei gostando. E quando eu fui tentar para entrar na Universidade Federal do nosso estado, eu tentei para Relações Públicas e não consegui. Foi quando eu adentrei em Letras. E eu acabei gostando da literatura por causa de um professor. Na realidade, foi 2. Na época do colégio, foi o professor Jason Santana, né? Mas não foi aquele, na questão de ser escritor, mas mais um hobby. E quando eu adentrei na Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, quem me fez gostar muito mais da literatura foi o meu professor, Roberto Sarmento, né? Dr. Roberto Sarmento. Então, um abraço, Roberto. Isso, um abraço ao meu professor, Roberto Sarmento. E foi quando ali eu vi que dava para mim trabalhar na área da escrita. Inclusive, esse não é o primeiro livro, esse é o primeiro livro impresso. Mas eu já tenho 15 e-books, né? E o meu primeiro e-book foi uma pregação do meu pai, né? O Difícil Existe, Hipóteses. E ali, na pregação dele, eu fiz um mini livro explicando se o difícil realmente existe
ou não. E aí veio Recordações, O Manicômio, veio vários e vários livros. Foi quando achei por bem fazer o Memórias de uma Vida, né? E o último, agora que saiu, o último e-book com o nome de Varanda do Amor. Foi o que você me enviou? Isso. Olha, você desculpe, mas eu ainda não li, não. Tá lá guardadinho, porque você sabe que a sua amiga, Cláudia de Bulhões, ela é bombril. Milhares de coisas para fazer. E tanto assim que o seu livro demorou um pouco, porque eu disse, tenha calma, porque tem que corrigir, tem que olhar, tem que modificar algumas coisas, porque ele aqui, olha só como é que ele ficou. Fiquei lindo bonito, aqui na capa. Rapaz. Ele tá tão metido. Ele tá tão metido com essa capa. Eita, meu pai, fiquei bonito. Ficou bonito, ele disse que ficou bonito. Mas também tenho que puxar, né, doutora Cláudia? Meu pai e minha mãe são pessoas lindas, maravilhosas, né? Então... Ah, meu Deus beijo do céu. Mãe, beijo pai. E eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar, o pior é isso. E eu acho interessante que seu pai chama sua mãe de Pérola Negra. Isso. É um apelido carinhoso, né, que ele dá a ela. Eu acho muito interessante o matrimônio deles dois, né? É claro que todo casal tem as suas brigas, né? Com certeza. Senão não é casal. Isso. Né? Mas pelas essas convivências que eu tenho com ele esses 22 anos, eu aprendo no consenso, eu aprendo a fidelidade de ambos, né? E além de tudo, eu aprendo a trabalhar com gente, né? Então, assim, muitas das vezes eu estou estressado, que eu não sou aquela pessoa passiva, né? Sou uma pessoa muito estressada. Foi jogador de voleibol ou de basquete, né? Não pode ser uma pessoa... E muitas das vezes o meu pai chega e diz, rapaz, não é assim. Sabe lidar mais com as pessoas, seja mais calmo. Então, assim, eu aprendo um pouco com os dois. Aí eu vou fazer uma pergunta que vai lhe deixar de calça curta. Ai, Jesus. Aquelas perguntas de criança. Você gosta mais de seu pai ou da sua mãe? Eita. E que você admira mais, seu pai ou sua mãe? Porque é Deus no céu e o casal Saglioca na terra, né? É verdade. Vamos lá. Eu admiro os dois. Mas existe uma pessoa por trás dos dois que eu admiro muito mais. Que é o jus o meu sobrenome, Sagliocas. Que é o meu avô, né, que nesse momento está nos céus com Jesus Cristo, que é o Oswaldo Saglioca. E como eu disse à senhora outrora, esse livro, ele não é tanto para contar a história da Gabi, mas para enaltecer o nome Sagliocas. Né, que o nome Saglioca é do meu avô, como eu já disse outrora, e o sonho do meu avô era que esse nome fosse conhecido. Né, um dia a gente conversando, ele chegou e disse, eu queria muito que o Saglioca fosse conhecido. E desde a morte dele, me veio essa incumbência de colocar o nome Saglioca no mais alto patamar. Eu acho interessante é que você se sente muito responsável também pela sua família. Isso. Mas eu vou deixar isso para nós conversarmos no próximo bloco, porque no próximo bloco tem mais Kelvin Saglioca, que é Scofield. Até já. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa.
Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Meu caro telespectador, meu caro internauta, que responsabilidade para Kelvin Saglioca. Ainda tem o Scofield no meio, né? É. Que é o autor de uma Bíblia, certo? Certo. Nós estávamos falando sobre seu avô, que seu avô queria que o nome fosse conhecido. Por quê? Ele sempre teve essa vontade, doutora Ele morava Cláudia. no Brasil? Morou no Brasil, no estado de Pernambuco, Sim. né? Ele veio da Argentina para o Brasil, né? Ele era profissional na Argentina? Ele era marinheiro. Da Marinha de Guerra da Argentina. Sim. E veio para o Brasil, se apaixonou pelo Brasil e ficou no Brasil. Né? Mas ele era argentino, nascido na Argentina. Já nascido na Argentina e Buenos Aires. Em Buenos Aires. Isso. É que a minha família é uma mistura, né? São italianos, suíços, húngaros, índios e argentinos. Certo. Aí ele veio para o Brasil. Isso, ele veio para o Brasil... Já tinha filho? Não, tinha não. Foi quando ele viu a minha avó, né, em uma casualidade, e se apaixonou pela baixinha, que ela é bem baixinha. Ixi, diferente de você. E ele era alto, 2,10 metros de altura, ela bem baixinha. Gente! Aí foi quando ela olhou pra baixinha e disse assim, eu me apaixonei por essa baixinha. Igual sua mãe quando olhou pro seu pai. Foi. Aí eles casaram, tiveram 3 filhos, né? E agora ele está no berço do pai, descansando. O seu livro, editado, é este. Isso. Não é? Que a gente vai tentar lançar no Misa, naquele dia que eu falei, que eu não falo novamente, porque pode, assim, haver já algum compromisso lá, que ainda não acertamos nada, não é? Isso. E quem quiser adquirir esse livro, escreve para qual e-mail? Kelvin Saglioca 1, o número 1, @gmail.com. Por que o 1? Já tinha outro Saglioca, Kelvin Saglioca? É porque eu fiz um e-mail antigo, aí perdi a senha. Ah, entendi. Eu sou uma pessoa muito esquecida, né? Pra senhora ter ideia, eu já esqueci até a data do aniversário da minha mãe. Então... isso é imperdoável. Isso é imperdoável. É imperdoável, isso aí eu não dou apoio, não. Mas você, fora este livro, você tem os seus e-books. Isso. E esse e-book, como a pessoa baixa de graça ou tem algum valor? Eu baixo grátis, né? Baixo grátis. Baixa grátis. Vocês entram lá no meu Instagram, certo? Família Saglioca. Lá embaixo na descrição tem um linkzinho, que é o link do meu blog. Expressões dos Pensamentos. Expressões dos Pensamentos. Isso. Lá você dá uma clicada legal. Lá você vai ter os 15 e-books. Né? Mas esse Expressões do Pensamento não pode ser acessado só pelo blog? Pode também. Você coloca lá no Google, né? Sim. Expressões dos Pensamentos. Ou expressõesdospensamentos.webnode.com. Devagar. Expressões dos Pensamentos.webnode.com. Webnode com N? Isso. N-O-D. Isso. Webnode. Webnode, N-O-D-E. Webnode.com. E tem um detalhe, esses livros todos de e-book estão registrados, viu? Você não pode copiar, não. Porque tem gente que tem mania de copiar determinados parágrafos e acrescenta nos seus escritos, mas todos esses estão registrados. Porque é bom a gente falar isso. Porque o que tem de plágio. De plágio sugador literário, eu chamo sugador de literário, né? Que você escreve uma coisa, daqui a pouco aquilo está replicando, ninguém diz de quem é o crédito. Isso. Porque pode até copiar um item e dizer crédito
Kelvin Sagliò, que é bom, que não sei o quê, não sei o quê. Isso. Não Inclusive, as pessoas que copiam as minhas frases, eu sempre digo, olha, coloca o meu nome. Meu crédito, porque... Quais são os livros quais são os títulos dos seus e-books? Vamos lá, são 15, né? Para eu lembrar todos assim vai ser meio difícil. Meu Deus, olha a esnobação do menino de 22 anos, não lembra quantos livros já escreveu. Mas tem O Difícil Existe, Hipóteses, Recordações, Manicômio, Verdades Ocultas, O Lado Obscuro da Vida, tem também De Pai para Filha, tem um que eu fiz com a minha mãe, Eu Nunca Esqueci Teu Sorriso, Lugar Secreto. Esse Lugar Secreto, a história é fantástica, a história de um alcoólatra. Então, fantástica a história. Não é porque eu fiz não, mas a história é fantástica. E o mais novo que eu lancei agora, A Varanda do Amor, que conta a história de um rapaz que sofria do coração e de uma nordestina, uma alagoana. Mas o que roubou a cena, doutora Cláudia, desse livro Varanda do Amor foi o Timóteo. Timóteo, ele é irmão do Júlio, desse rapaz que sofre são os protagonistas do livro. Isso. Certo. O Júlio é o rapaz que sofre do coração, a Melissa é a nordestina, mas o Timóteo foi o que chamou a atenção, que é o irmão do Júlio, que é muito carismático. E as pessoas perguntaram, de onde você se inspirou no Timóteo? O Timóteo sou eu. Meu Deus. Sou uma pessoa muito carismática. E muito, muito, muito... metido. Nariz pra cima. Mas não. É porque ele é uma pessoa alegre e a gente tá aqui num clima muito descontraído, Isso. como se estivesse num bate-papo na minha sala ou na sua sala. Isso mesmo. E quem está aproveitando dessa descontração e dessa espontaneidade é o nosso telespectador e o nosso caro internauta. Mas desses livros, todos são casos ou são causos. Casos, que eu digo, são coisas que você tira da vida real, de alguém ou da sua vida. E causos, eu tenho essa denominação diferente, são coisas inventadas. É um pouco de cada, né? Varanda do Amor é um caos, né? A Melissa não existiu. Muitas pessoas perguntam, Melissa existe? Não, Melissa não existiu, Júlio não existiu, Timóteo existe, entre aspas, que sou eu. Mas você sofre do coração? Não. O que sofreu do coração é o Júlio. O que sofreu do coração é o Júlio. Eu tô falando do Timóteo. O Timóteo é o engraçadinho, né, da história. Então, inclusive o Timóteo fez tanto sucesso que eu vou fazer o Varanda do Amor 2, a história do Timóteo. Isso, e é bom porque os seus livros não são livros grandes nem pesados, né? Pequenininho. São de 100 folhas, 120 folhas. Esse mesmo aqui tem o quê? Acho que uns 80, 60, 60, né? 40, 38, 39, 40, 41. Bom de ler e de assimilar, não é? É uma história pequenininha que já vou adiantando. Mas muito profunda. Que eu já vou adiantando, tem continuação, viu? Não para aí, não. Mas aí ele quer que mostre aqui também. Ele quer que mostre aqui. Ele quer que mostre. E saiu assim um pouco escuro pela textura do livro, não é? Saiu a foto dele. Mas não apaga a minha beleza não, doutora Cláudia. Oh, meu Deus do céu. Eu mereço. E o senhor também, telespectador e cara internauta. Não apaga a beleza dele, eu mereço. É o brilho do Espírito Santo. Agora, quando você fala do Espírito Santo, eu vou querer mais uma música. Vamos lá. Tem uma música que eu gosto muito. O nome da música é Deus Escrevendo. E ela conta um pouco da história da minha vida, né? Porque nós sempre passamos por momentos difíceis na vida. Mas essa música é sua? Não. Essa música é do cantor Samuel Mariano. Sim, mas você se enquadrou. Isso, eu me identifico nela, né? Então é uma música que eu vou cantar só a parte do coro, que diz assim: mas Deus estava escrevendo
Você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Jesus veio te levantar. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu, Ele gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que escreve hoje a tua nova história. Que lindo! Essa música e essa letra são de quem? Samuel Mariano. Samuel, é daqui de Alagoas? Ele agora mora em Pernambuco. Pernambuco. Ele é pernambucano, passou uma temporada aqui, mas agora... E ele já é famoso assim, como já. cantor, como compositor gospel? Já, tem 1 milhão e meio, 1 milhão e meio de seguidores na rede social já, bem conhecido. Mas você também não está muito atrás desse número de seguidores na família Saglioca, A gente está chegando lá, né? 106 mil seguidores no Instagram. 106 mil seguidores. Se você estivesse no Facebook, já estava ganhando dinheiro. Facebook, a minha mãe tem em torno de 20 a 30 mil seguidores no Facebook. Só que ela não gosta de usar muito o Facebook, não. Ela gosta mais de usar o Instagram. Então o Instagram é mais focado. Gente, eu não sei usar o Instagram, você vai ter que me ensinar. Pronto, eu dou uma aula depois. Não é? E qual é aquela... E desses casos, você diz que gosta muito desse Varandas, né? Isso, Varanda do Amor. Mas todos eles têm, assim, um sentimento de resgate. Isso. É porque a minha formação foi essa, né, doutora Cláudia? Ganhando almas. Né? Nós vamos pro sertão, né? Nós vamos pro sertão desse estado e nós vemos a dificuldade das pessoas, né? Muitas das pessoas não têm nem água para beber, muitas das vezes nós levamos alimentos para eles, né? Então, desde já fica aqui o meu apelo para as pessoas que podem ajudar o nosso sertão, ajude o nosso sertão. Nosso sertão está precisando muito de pessoas que tenham amor às pessoas, né? Nós fomos em novembro para Piau, ali próximo de Piranhas, e nós vimos ali a necessidade das pessoas, né? Pessoas que precisam de carinho, pessoas que precisam de amor, que os órgãos competentes olhem mais para aquelas pessoas. E de coisas físicas também. Isso. Porque né? A gente só vê o sertão, tá precisando disso, mas só vê quando aparece na televisão. Isso, mas é todo santo dia. Mas vocês que andam por aí todos os santos dias. Isso. Kelvin Scorfield Saglioca, nome elegantérrimo. Filho de Alessandro e Silvana Saglioca. Muito obrigada pela sua presença em nosso bate-papo. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade de estar pela primeira vez em uma TV. Então, eu agradeço muito, agradeço a editora Gente da Gente por essa parceria enorme, né, com esse livro que eu digo que foi fantástico escrever e vivenciar, né, essa história. Muito obrigada aos telespectadores e aos caros internautas e até o próximo programa.